Olá, bora trabalhar aí na nossa aula 26, como eu havia dito, a última aula do nosso terceiro módulo, né? Portanto, a partir da aula que vem, nós estaremos no quarto módulo, que é um módulo voltado para, vamos dizer assim, a consolidação dos hábitos, né? A gente vai discutir que tanto para exercício como para alimentação é preciso ter uma mudança de mentalidade. Então, nesses primeiros módulos aqui, nós conhecemos os hábitos, seus componentes, como mexer em cada um desses componentes. Isso já garante a implementação do hábito, né? Mas, assim, para, como é que fala, cimentar mesmo, não dar nenhuma chance de cortar o mal pela raiz, é importante entender, no quarto módulo, que nós precisamos ter uma visão um pouco diferente sobre aspectos de alimentação e exercício que vão garantir que esses hábitos desenvolvidos nos três primeiros módulos se consolidem. Tá? E aqui na aula 26, eu quero falar um pouco sobre a parte da nutrição. Porque desde da aula 23, que a gente apresentou o Exercise Snacks, né, falando dos Exercise Snacks, aí tudo bem, vai, aula 24, falando da proposta dos Exercise Snacks, pensando no ambiente de trabalho. Quando a gente foi para o Nanorcalls, que eram os Exercise Snacks, mas que foi chamado de Nanorcalls por outro autor. Era uma proposta também de aproveitar os ambientes diferentes para fazer exercício. E aqui, nessas aulas, a gente falou um pouco, nós falamos um pouco a questão de que um lugar muito importante, um ambiente muito importante, a gente já vai falando isso, né, na aula de contexto, que tem que mudar o ambiente. Um local sempre que é muito importante para a maioria das pessoas é o local de trabalho. Porque a gente já falou, porque as pessoas passam muito tempo lá. Então aqui nós vamos falar coisas sobre nutrição e trabalho em diferentes aspectos, né? O trabalho em si, deslocamento para o trabalho, café da manhã em função do trabalho, jantar em função do trabalho. Então, vamos falar um pouco sobre a questão também de manipular o comportamento, mas para você manipular o ambiente do trabalho em relação à comida, tá bom? E isso vem aqui desse livro, né? O seu trabalho está te fazendo engordar, perca os 15 pounds do trabalho e mais. Porque ele está dizendo aqui que tem uma tradição lá que as pessoas entram para trabalhar em escritórios, tal, elas ganham pelo menos 15 libras, né, os pounds ali, que é uns 7 quilos, vai, 7 pouquinho. Então esses autores discutem isso, mostrando como a realidade do trabalho e aquela realidade periférica em volta do trabalho, imediatamente em volta do trabalho, o almoço em relação ao trabalho, jantar em relação ao trabalho, as horas extras, as viagens do trabalho, como elas contribuem com oportunidades para alimentação ruim, tá bom? Então, falando um pouco de modo geral, né? Ele mostra aqui, ó, na maioria dos lugares de trabalho, possui comida estrategicamente espalhada de ponta a ponta, né? Mesmo que não seja uma situação especial. Ou seja, está dizendo ali que tem uma copa, dependendo tem comida, em diferentes pontos, né? Conforme o tamanho da empresa, mas alerta para essa situação. E aí ele faz até uma ironia, os autores lá fazem uma ironia, dizendo que as pessoas não sabem onde está o desfibrilador, não sabem onde achar os perdidos, não sabem nem onde é a saída de emergência, mas sabem onde está a comida. Então, isso tudo para justificar, né, uma abertura do tópico. Que o local de trabalho, como eu acabei de falar, ele é estratégico para evitar o desenvolvimento de hábitos ruins e, por outro lado, para implementar hábitos saudáveis. Então, a primeira coisa a fazer é estabelecer intenções de implementação, que a gente já viu, né, que eram as intenções de implementação, quando a gente pensou lá na alteração da capacidade, né, as estratégias de lidar com... Tem as intenções de implementação, tem as estratégias de enfrentamento que complementam as estratégias de implementação quando surge imprevisto, né? Então, lembrando lá que as intenções de implementação são compromissos por escrito. Por exemplo, uma forma de tentar melhorar o ambiente de trabalho é conversar com responsáveis por reabastecer alimentos fornecidos pela empresa e sugerir opções saudáveis. Então, ele está dizendo assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando você pensar em alimentação de trabalho é escrever detalhadamente tudo o que você quer que o seu ambiente de trabalho seja em relação ao teu padrão alimentar. Tá? E aí, pensando nisso, sugestões que você pode incluir é, por exemplo, conversar com a pessoa que reabastece isso, que põe a comida lá, sugerindo opções saudáveis. Porque no livro eles falam muito que a maioria dos trabalhos vai ter lá, tem o bowl, né? Tem a jarra do chocolate, a jarra do doce, a jarra daquilo, e as pessoas vão comendo aquilo, tá? Outra estratégia, aí, porque eu falei, a estratégia é comprometer a comprar com seu dinheiro os doces e guloseimas oferecidos gratuitamente. Mas aquelas balinhas, né, aqueles doces.
Então, quando ela fala aqui da questão do comprar com seu dinheiro, é aquela ideia do atrito. Você pensa, mas eu estou gastando meu dinheiro. Então, você quer comer doce? Vai comprar com seu dinheiro. É uma forma de você criar uma barreira psicológica, um atrito psicológico para você não ficar gastando dinheiro com isso, consequentemente não comendo toda hora, tá? Por outro lado, se é de graça, a empresa está dando, já está ali mesmo, você já entendeu a ideia, né? Então, as pessoas que trabalham conosco, uma outra ideia aqui, as pessoas do nosso ambiente de trabalho, elas também podem ser fonte de calorias indesejadas. A gente já falou da importância das pessoas no nosso contexto. E aqui no trabalho, que é um ambiente, o contexto não é diferente, né? Por quê? Porque elas podem trazer alimentos calóricos de casa, janta, bolo que fez, né? Ela pode querer pressionar para que você coma com ela alguma coisa que você não está querendo. Trazer presentes na forma de alimento. As pessoas sem querer ou querendo, elas podem tentar sabotar os seus planos para emagrecer. As pessoas podem tentar criar relações, reforçar laços usando a comida. Elas podem, já tinha ali, né, trazer alimentos calóricos de casa, e além de trazer os alimentos calóricos, que era o item 1, o item 6 relata que esses alimentos que ela está trazendo, seja de casa ou tenha comprado no caminho ao trabalho, você desconhece os componentes que estão ali na preparação, né? Você não sabe se é um alimento calórico, quanto é, o que é. Pessoas que trazem sobras de casa, dentre tantas outras coisas. Então, sugerindo aí já algumas coisas para você ir pensando na hora de criar seus planos e para detectar. Se você detecta esses problemas no seu ambiente de trabalho, você já vai colocar nas suas intenções de implementação e nas suas estratégias de enfrentamento situações para lidar com isso. Aí agora, café da manhã, mas pensar no café da manhã em relação à influência que o trabalho tem nele. Então, tomar café da manhã, primeiro, né? Por que eu vou tomar café da manhã? Porque ele promove bem-estar, cognição, ajuda a manter o peso. A gente já falou um pouco isso. Mas imagina, trabalho, né? Praticamente, quanto mais a coisa parece que vai ficando moderna, mais os trabalhos vão exigindo essa questão da cognição. A gente tem que estar bem-humorado, tem que estar bem-estar para lidar com as pessoas, né? Então, um segundo ponto aqui está colocando uma coisa importante, que os trabalhadores muitas vezes eles escolhem o trabalho em detrimento ao café da manhã. Fala assim, não, tem que trabalhar e não toma café da manhã. Até em filme, né? Nos filmes americanos a gente vê muito isso. A criança, o adolescente vai para a escola, o cara vai sair correndo para o escritório e não toma o café da manhã. Mas ele está perdendo todos esses benefícios assim. Aquilo que ele acha que é uma perda de tempo, que é aquele tempo necessário para fazer o café, consumir o café da manhã, se refletiria em vários benefícios que ele está perdendo e vai acabar depois tendo que ter mais esforço cognitivo, enfim, para lidar com aquilo no trabalho. Né? O trabalho vai ficar mais difícil. Aí, um outro motivo que muitas pessoas pulam o café da manhã são as questões tecnológicas. Então, ele cita algumas coisas aqui. As pessoas já acordam, já vão direto para os seus aparelhos, a questão de estar tudo globalizado. Então, você está aqui no Brasil um horário, mas está lidando com fornecedores, com parceiros que estão lá no Japão, né? Isso aí te lasca todo, né? Pessoas que levam o trabalho para casa. Tudo isso são coisas que você tem que, nas suas intenções de implementação, você tem que lidar com elas. Tá? Aí falando, ó, quem pula o café da manhã tende a exagerar na quantidade das próximas refeições. A gente já falou isso também quando falou da alimentação. Se for impossível tomar o café da manhã em casa, é importante fazer um esforço, ainda assim, para tomar esse café da manhã, mas em locais, estabelecimentos que forneçam alimentos saudáveis, como ovos, cereais, suco, iogurte, farinhas, frutas, né? Seja no café da manhã, então, de qualquer forma, seja o café da manhã consumido em casa ou fora, é preciso prestar atenção no conteúdo calórico dos alimentos, até porque reforçando essa segunda linha aqui, tá? O trajeto para o trabalho também pode ser uma fonte de calorias, tá? Então, o trajeto até o local é um componente chave para ajudar no emagrecimento e controle de peso. E aqui, ele está falando um pouco também, né, daquela coisa, além de você passar aí, por exemplo, o caso anterior, no trajeto onde você vai tomar o café da manhã é importante. A questão aqui, ele fala que se você puder ir andando, pedalando, pode ser muito importante para você gastar caloria. Já não ir pode ser um problema, tem que dar mais prestando atenção. E aí, ele fala aqui na última linha, né? Por que seria preferível ir a pé ou de bike? Uma coisa que nas grandes cidades muitas vezes é impossível, né? É muito difícil, por causa até do perigo do trânsito, etc. Enfim. Porque existem dados mostrando que quanto mais tempo você fica dentro do veículo, seja ele um ônibus, seja ele um metrô, um trem, o teu carro, pior é para a saúde. Né? A gente vem falando aqui nesse curso que ficar muito tempo sentado é prejudicial. Muito tempo se deslocando no carro até o trabalho é ruim, pois passa muito tempo sentado e implica menos tempo para outras atividades. Menos tempo para fazer exercício, para preparar comidas saudáveis, para dormir.
E claro, o tempo do trajeto pode causar ainda problemas que vão impactar na sua alimentação depois, porque eles vão causar estresse, né? Por causa de outros motoristas descuidados, por causa de acidentes, quase acidentes, tempo ruim, problemas no carro, sinalização ruim, música alta de outros carros, enfim, tudo isso que você é obrigado a enfrentar ou no transporte público ou no seu transporte particular, pode já ir mexendo com o seu humor. Aí você pode tudo junto, né? Não tomou café, já não tá legal, passa muito tempo no carro ou no ônibus, no metrô, no trem, e aí a coisa vai só se complicando. Como alternativa, você pode sair mais cedo, jantar, aí ele vai dando dica, né? Sorrir, usar perfumes, cheirar aromas agradáveis, não correr tanto quanto dirige. E aí, de novo, ele insiste, ó, pode ainda usar a bicicleta. Né? Eu lembro que Amsterdã, algumas cidades, né, elas são muito friendly, né? Elas favorecem muito isso, né? Esse incentivo a usar a bicicleta. Né? Então, pode-se ainda usar a bicicleta, fazer metade do percurso a pé, outra metade de carro, parar longe, no caso do estacionamento, né? Parar mais longe do trabalho, usar um caminho diferente. Né? Então, procurar um horário mais flexível, tentar trabalhar parte do tempo em casa, que também é um negócio legal, ou seja, não fica tanto tempo no percurso, mas esse negócio de trabalhar em casa até tem um adendo aqui na aula, que pode também ser um problema se você trabalha em casa, mas não lida com isso como uma coisa corretamente, né, que a gente já falou. Por exemplo, separar, eu estou em casa, mas eu estou num local específico de trabalho em casa, eu estou usando uma roupa, eu tirei o pijama, para criar aquele ambiente, aquela ideia, aquela consciência que aquilo é trabalho, até para não ter outros comportamentos. Ah, vou sair aqui e vou comer um negócio, né? Já sabe. Então, ficar menos tempo sentado, isso a gente já falou, né? Porque no trabalho, depende do trabalho, você vai ficar tempo sentado. Para você entender sobre isso, vai lá nas aulas dos exercícios Snacks, que você vai ter mais informações de como combater esse tempo sentado. Então, eu só coloquei aqui porque ficar menos tempo sentado é uma realidade do trabalho, mas a gente já discutiu essa realidade nas aulas lá e nas propostas de exercícios Snacks, non-workouts. O almoço é uma questão importante, né? Que pode mexer com você, ligado à alimentação e que pode levar você a ganhar peso. Então, alguns empregos dificultam a pessoa conseguir almoçar. Quem trabalha já viu muito isso, né? Pois as pessoas ficam com a sensação de que não vai ter tempo para realizar suas tarefas. E aí elas vão comer fast food, comem rápido demais, e alguns ficam até sem comer. Eu vejo isso direto, conhecidos que não almoçam porque, enfim, não deu tempo, tinha que fazer uma coisa, tá com medo, né? Aí, de novo, a tecnologia, que a gente já falou aqui, deixa as pessoas o tempo todo conectadas com um edifício separado de trabalho. Até porque, lembra, quando a gente falar no módulo 4 ali, vai ter uma aula rapidinha sobre comer com atenção plena, né? Quer dizer, prestar atenção no que está fazendo. Por quê? Porque quando você come, gente, quando você está prestando atenção em outras coisas, no celular, está distraído vendo televisão e tal, sempre a tendência de você não dar tempo para o seu sistema fisiológico de sinalização dizer que você está saciado. A hora que você sentir cheio, provavelmente o seu estômago já encheu, você acabou comendo mais calor do que precisava, e óbvio que isso, em se tornando um hábito, vai se caracterizar um hábito que não é saudável. Porque você vai todo dia comer mais, e a médio e longo prazo, isso vai se traduzir na sua aparência, na sua composição corporal, no seu peso, nas suas roupas que não vão servir. Ok? O medo de. Então, por que as pessoas também não mostram? O medo de não perder emprego, de perder o emprego, a pressão do colega, sentir-se culpado porque você não vai fazer coisa, né? Então, não deixa de almoçar. Comer, aí, ó, de novo, aqui tá falando, comer rápido demais pode engordar, enquanto comer na própria mesa pode ser anti-higiênico e levar ao comer distraído. Então, aqui no livro ele fala várias coisas das pessoas que pedem a comida, que não é bom, e ainda vão comer na própria mesa. Então, sabe aquela coisa? Almoçou, mas acaba muitas vezes sendo um almoço péssimo. Por questão de higiene, por questão de comer distraído, ou seja, acaba tudo aquilo que você poderia ter no almoço, que é aquela cerimônia. Fechou o momento do trabalho, vai até lá, relaxa, fica calmo, regenera as energias, tal, tudo isso se perde, tá? Pular o almoço, por outro lado, também, né, leva a comer em demasia, como a gente já falou várias vezes aqui. Consequências de não almoçar pode ser inúmeras: engordar, sentir fadiga, cansaço, irritação ou irritabilidade, falta de concentração, capacidade limitada de tomar decisões, entre outros. Isso são aqueles cita, tá? Comer alimentos de máquinas de venda tradicionais geralmente também não é saudável. Eu lembro, né? A única coisa boa, às vezes, de você ser pesquisador, como faço, é que você recebe bolsa e vai para outros países trabalhar. Então, eu lembro uma época que eu passei um período na Itália.
E era legal o laboratório e tal, mas assim, você às vezes não queria sair do laboratório. E tinha exatamente na frente do laboratório. Ó, tinha uma máquina com aqueles deliciosos cafés italianos e tinha uma máquina com um monte de salgadinho e tal. Então era invariavelmente você estava fazendo lá trabalho, escrevendo artigo na biblioteca, não queria sair para a rua, ainda mais porque às vezes estava muito frio, tinha que botar casaco, aquela coisa. Você ia lá e fazia o quê? Comia na bendita da maquininha. E óbvio que não pode nem falar a qualidade dos alimentos, né? E que você extrapolava nas calorias. Dentre as alternativas para evitar o não almoçar estão levar comida lanche saudável. Lembra que eu comentei numa das aulas lá de você de melhorar a capacidade, reduzindo o comportamento. Eu contei a história da moça que, com o namorado fisiculturista, preparava a comida da semana inteira. Né? Então, levar comida. Caso comer fora do escritório, bata um local andando, escolha food trucks. Você está pensando muitas vezes a questão, né, das clientes que tem opções saudáveis. Eventos inesperados. Então, é muito legal que no livro ele fala que muitas vezes tem eventos inesperados. Não quer dizer inesperado assim que você chegou lá e aconteceu. É inesperado no sentido que há uma promoção que surge, alguém pede comida, né? Coisas assim, tá? Então, deve-se tomar cuidado com comemorações, prêmios por resultados, e esses prêmios vêm na forma de comida, eventos aleatórios da organização, eventos seus, aniversário, promoção, chá de bebê, aniversário de casamento, né? Cuidado com as comemorações desses não eventos, né? Por exemplo, às vezes, é o que eles chamam de não evento, sair de férias, ou porque você voltou de férias, ou porque você não voou, ou porque você mudou de apartamento. Então tem gente que tudo é motivo para comemorar e junto com essa comemoração traz comida. E aí, no caso, você que está ali junto como um colega de trabalho pode ser potencialmente uma vítima de um contexto ali. Né? E por isso que é importante ter as intenções de implementação, né? E as estratégias de enfrentamento. Então eu tenho lá a minha intenção de implementação, como eu quero me alimentar, mas alguém foi promovido de uma hora para outra, você não sabia, não, hoje de tarde a gente vai comer aqui o lanche que eu encomendei. Então, você já tem ali tem que ter ali nas suas opções de enfrentamento, nas suas estratégias de enfrentamento, como é lidar com esse tipo de situação. E com certeza não é a primeira nem a última vez que isso acontece, ou vai acontecer, né? Cuidado com comemoração, a gente falou da comemoração. Se quiser, dá para achar todo dia um motivo para comemorar. No livro ele fala isso, né? Se você olhar o calendário, todo dia é a mesma coisa, né? Que nem eu tenho o dia do profissional de educação física, o dia do nutricionista, né? Que coincidentemente um é depois do outro, né? Minhas duas profissões, uma depois do outro. Mas tem a dia do médico, dia do professor, né? Dia de qualquer coisa. Então, se você for levar para aniversário da empresa, enfim, vai que vai, né? Então, uma alternativa para lidar com esse evento é saber antes do que será servido, ou, então, você teria ali uma estratégia de enfrentamento, né? Saber o que vai ser servido, outra estratégia, consumir porções menores, é, lembrar que não precisa deixar o prato limpo, jogar comidas misteriosas fora, comidas que aparecem na sua mesa, né? Conversar com quem vai fazer a comida no evento, discutir alternativas, seria uma possibilidade desde que você tenha essa flexibilidade e possa fazer isso, né? Aí, uma coisa importante que ele associa ao trabalho. A gente já falou ali, na casa do trajeto até a empresa, a questão do estresse. Mas a gente associou, né, quando a gente falou da questão do estresse, a gente falou do comer emocional ali, né, quando a gente falou da questão da fome, etc., a gente estava falando justamente desse negócio, né, quando a gente falou lá que aula, foi na aula 20, né, a gente falou dos sentimentos como gatilho. E aí a gente falou que, falou em algumas aulas, mas naquela ficou melhor. Na aula 20 a gente nós comentamos a questão de que existe uma relação muito forte entre emoções e alimentação, entre emoções e comer, né? Comida. E aí a gente viu toda uma série de sentimentos ali. E o estresse, claro, estava lá, né? E as diferentes formas que esse estresse assume, né? Que ele desperta em você. Então, o estresse pode ser importante fonte, né? De estresse crônico. Porque uma coisa é você ter uma chateação hoje, mas o trabalho você está todo dia. E se isso virar uma fonte de estresse crônico, isso pode ser a chave para você começar a ter uma prática de comer emocional crônica. Né? Como dito ao longo do curso, aqui desse nosso curso, estresse é um fator que pode levar ao ganho de peso, já que pode influenciar o comer emocional. Outras coisas, pode alterar o sono, quem tem sono alterado vai comer de forma diferente, vai promover hábitos ruins, entre outros problemas, tá? O estresse. Portanto, é preciso adotar medidas para gerenciar o estresse. Então, nas suas estratégias de enfrentamento, se você descobrir que o estresse é um gatilho importante
naquele padrão alimentar ruim, você tem que ter estratégias ali. E aí ele dá algumas opções, né? Não levar trabalho para casa, fazer exercícios, meditar, orar. Cada um tem a sua crença, né? Dançar, ler um bom livro, reunir-se com amigos, qualquer outra estratégia que funcione para você. Inclusive, na aula 20, tinha uma tabela lá, né? Que envolvia se afastar, conversar, procurar apoio. É algo que aquele tá, como os autores aqui comentam, o mesmo ponto, tá? Que tem lá na aula 20. O jantar, também pensando na influência que o trabalho tem sobre o jantar. Muitas pessoas ficam exaustas pelo dia do trabalho. Por isso, parece mais fácil comer fontes de caloria vazia, alimentos pouco saudáveis. Então, alimentação pronta, pouco saudável, uma alimentação instantânea, né? Os noodles da vida, os cup noodles, se come todo dia, né? Os cup noodles, os miojos da vida, né? Para proteger dessa tendência, é importante evitar jantar assistindo TV, mexer no computador ou no celular, tá? Então, além de evitar as opções ruins de alimentação, evitar o comer distraído, né? Prestar atenção nas porções, tudo isso é importante. Então, evitar consumir o jantar antes do jantar por estar faminto. Então, olha o que ele está falando aqui. Às vezes você fica tanto tempo no trabalho, você fica faminto, você come muita coisa lá perto do próprio trabalho e ainda vai jantar em casa. Isso não é uma coisa boa, né? Pensando atenciosamente no que irá consumir no jantar para evitar imprevisto. Então, se a sua realidade aqui é essa que está exausta ou exausto, com certeza você não vai ter tempo de chegar em casa e ficar pensando em jantar. Então, uma estratégia de enfrentamento é plano B do BAT, uma estratégia de contingência, já deixar coisas prontas, já deixar coisas preparadas, já ter ali no seu armário, na sua despensa, coisas ou de fácil preparação, saudáveis ou já congeladas ou prontas, que você coloca poucos minutos no micro-ondas, estão boas, mas são saudáveis, né? Como se você come, caso você come fora, para evitar entradas, evite as entradas e foque no prato principal, né? Senão, primo prato e aquela coisa do italiano, lá, você vai comer até explodir. Cuidado, no caso do trabalho, que é a questão do happy hour, que afeta o jantar ou substitui o jantar, mas é um problema, né? Porque esse happy hour muitas vezes é regado a bebidas que têm álcool, né? 1 grama de, lembra? 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína tem 4 calorias, de lipídio de gordura tem 9, mas 1 grama de álcool tem 7, então o álcool é muito calórico. Aí acompanhado com outros tipos de alimento calórico pode ser um problema, né? As horas extras também pode contribuir para o consumo excessivo de calorias. E aí na forma de energéticos, doces, cafés adoçados, né, contendo calorias, tem que prestar atenção nisso também. Outros pontos, já terminando, né, outros pontos importantes em relação à esfera do trabalho são as viagens. Ele fala que viagens são um fator importante e grande potencial para prejudicar a sua alimentação. Então, a não ser que seja uma viagem muito inesperada, né, muito repentina, muito de emergência, se você viaja a trabalho e essa viagem já é uma coisa que está planejada, investigue antes o local, investigue onde você vai ficar, quais são as opções de alimentação que tem lá, procure saber sobre a alimentação, né, da dieta do local, as opções mais saudáveis, menos calóricas, que se encaixam melhor ao seu padrão de alimentação, para você não ter que ir, como já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu era num país que eu não tinha um domínio da língua, nenhum domínio, né? As pessoas não falavam nem inglês, nem italiano, não falava espanhol, qualquer coisa assim, e você ficava meio perdido. Aí o que você fazia? Ah, vou no McDonald's, né? Vai no Universal, que tá lá o McDonald's, você vê McDonald's, você aponta o número lá e come, mas não é uma boa, né? Aí a gente falou do trabalhar em casa, pode ser uma coisa boa, no sentido de quando ele estava lá falando do deslocamento, era uma coisa boa, porque você não fica tanto tempo no transporte. Por outro lado, é o que eu falei, trabalhar em casa tem que ter a esfera do trabalho, né? Na sua cabeça você está no trabalho, você não vai fazer coisas que você não faria se estivesse na empresa, porque senão, né? Então, olha lá, assim se você trabalha em home office, vista como se estivesse no trabalho, tem uma área específica para trabalhar, cria uma agenda e mantenha essa agenda. Então, em resumo, né? Então, o que a gente falou nessa aula foi sobre a questão de implementação de hábitos ligadas ao trabalho. Tá? Tudo que envolve trabalho é afetado pelo trabalho, porque a gente já tinha falado um pouco de implementações de hábitos de exercício, né? Pontos sensíveis de exercício, mas não tinha falado nada de ponto sensível. Então, como o trabalho, a gente já discutiu aqui algumas vezes, é algo bastante sensível, impactante, aí resolvi colocar, e graças a esse livro, né, trazer pontos que vão te ajudar a criar sua estratégia de implementação, a detectar perigos e desenvolver estratégias de enfrentamento disso. Tá?
E aí está escrito aí, para muitas pessoas o trabalho é o local onde elas passam boa parte do seu dia. Consequentemente, esse período, lógico, vai compreender o horário de várias refeições, como almoço, lanche da tarde, né? Vai afetar lá o café da manhã. Além disso, no trabalho pode existir ofertas de alimentos não saudáveis. Dado esse impacto, a gente, né, a gente pode concluir que vai ser muito difícil você atingir o emagrecimento através de criação de hábitos se você não pensar em criar hábitos que emagrecem no ambiente de trabalho relacionados ao ambiente de trabalho. Né? Então, perceber hábitos que são ruins e que estão ligados ao ambiente de trabalho, porque acontece no ambiente de trabalho ou acontece em consequência do trabalho, e da mesma forma pensar hábitos bons que substituam esses hábitos ruins na esfera do trabalho. Tá ok? Então essa foi a nossa aula 26, a última aula, como eu já disse, do módulo 3, e a partir da próxima aula nós estaremos no módulo 4. Até lá, um abraço. Tchau, tchau.